Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para ministrarmos a terceira aula do curso de Escola Bíblica Dominical. Dessa vez eu estou tendo essa honra aqui de falar sobre eleição e predestinação. Nós tivemos duas aulas anteriores, onde a primeira foi ministrada pela irmã Miriam e foi uma grande bênção. A segunda, pelo nosso pastor Marcos Lima, que falou aqui das bênçãos do Senhor, da sublimidade das bênçãos do Senhor, que foi de aula de excelência. E eu hoje estou aqui com essa missão de falar sobre um tema que é muito polêmico, que é eleição e predestinação. Eu sou Jorge Paim e sou da Igreja Assembleia de Deus Ebenezer, em Olaria, no Rio de Janeiro. Vamos à lição. O texto áureo dessa lição, seguindo obviamente essa revista, que é uma revista da CPAD, vamos seguir ela, e diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse texto está no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Bom, a respeito deste texto áureo, nós entendemos que nós não fomos eleitos por merecimento e nem fomos predestinados de maneira tola por Deus. Havia um propósito e há um propósito. E o Senhor fez isso antes que o mundo fosse criado, antes da fundação do mundo. O Senhor pensou em nós antes da fundação do nosso mundo. Porque quando o Senhor nos elegeu, Ele nos elegeu para a salvação. Ele nos elegeu para Cristo. Ele nos predestinou também para a salvação. Nós recebemos essa salvação pela graça do Senhor Jesus. É pelo seu sacrifício. É pelo seu sangue no madeiro. É porque Ele nos livrou da morte eterna. Nós não poderíamos nunca pagar o preço que o Senhor pagou por nós. Isto é uma grande dádiva do Senhor para nós. Para vocês entenderem mais um pouco desses assuntos, dessas colocações, eu peço que vocês leiam o livro de Romanos, capítulo 9, do 24 ao 26. E também Romanos, capítulo 11, 30 ao 32. Eu vou ler o versículo 32 do capítulo 11 do livro de Romanos. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Olha só o que Deus fez. Deus permitiu que a desobediência ocorresse tanto no povo eleito dele, quanto nos outros povos, para que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, para que essa benignidade de Deus alcançasse a todos nós, para que todos nós tivéssemos a oportunidade de nos entregarmos verdadeiramente a Jesus, de sermos eleitos, de sermos predestinados e sermos salvos. Porque a nossa predestinação é um propósito que Deus elegeu para a nossa salvação. Nós fomos eleitos e predestinados para a salvação sem merecer nada. Foi dádiva de Deus. E é sempre a gente lembrar de que a presença de Deus nas nossas vidas faz diferença. O fato simplesmente tratar-se fomos eleitos ou predestinados e usar esses aspectos para discutirmos sobre a tendência de um ou de outro, não é importante.
O importante é que nós sabemos que o Senhor Jesus existe. O importante é nós sabemos que Ele voltará para estar conosco. O importante é nós sabemos que uma vez que o Senhor foi pregado na cruz e lá pereceu, a nossa salvação foi garantida. Agora, o que nós precisamos continuar fazendo é mantermos a nossa vida santa e irrepreensível. Ou seja, o processo de santificação é constante. Nós precisamos continuar vigiando e orando e sempre cuidando da nossa santificação. Aí a gente tem aqui o terceiro item, que é a sublimidade do propósito divino na predestinação. Bom, nós já sabemos que a sublimidade do propósito de Deus era nos salvar, sempre foi de nos salvar, sempre será de nos salvar. E os privilégios dessa adoção é que Deus nos criou para estarmos em comunhão com Ele. O pecado original nos separou, nos distanciou do Pai. Quando Adão pecou, o elo que existia, o vínculo que existia foi quebrado. Quando Jesus se entregou por nós, este elo foi refeito. Quando Jesus nos deixou, Ele nos religou ao Pai, através dele. Jesus, quando fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Ele fala isso para mostrar que o Senhor liga-nos de novo ao Pai. Este é o primordial motivo da eleição de Deus lá antes da fundação do mundo e da predestinação. Era para que isso acontecesse. E cabe a nós, agora, depois de eleitos e predestinados, cabe a nós seguirmos o nosso processo de santificação. Nós fomos tidos como filhos do nosso Senhor Jesus. Nós podemos chamá-lo de Abba, Abba, Pai. Nós hoje podemos, graças a essa ação de Deus antes que nós existíssemos. Olha o cuidado que Deus tem conosco. É muito, muito além daquilo que nós poderíamos imaginar. Quanto à sublimidade de bênçãos do Senhor, eu peço que vocês leiam o livro de Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. E eu quero finalizar essa lição fazendo algumas considerações. A eleição e a predestinação, elas vêm exclusivamente da vontade de Deus e não da nossa vontade. Elas vêm do olhar de Deus e não do nosso olhar. Nós não podemos imaginar e entender a eleição e a predestinação de Deus com o nosso olhar, que ele é horizontal, ele é plano. Nós não temos o olhar de Deus. E ela vem do julgamento de Deus e não do nosso julgamento. Então, a gente vê irmãos comentando e discutindo a respeito desse tema de maneira horizontal. Deixemos isso para lá, vamos crer que é o Senhor, o nosso Deus, e Ele virá para nos buscar. Essa é uma verdade. O principal de tudo é que tudo isso que a gente falou, elas vêm das misericórdias de Deus, que duram para sempre. Que o Senhor esteja com os irmãos depois dessa leitura, dessa ministração, e que isso faça edificação nos seus corações. Não deixem de estudar a palavra, não deixem de buscar o Senhor, né? O Senhor diz que aquele que se achegue a Deus, se achegue crendo que Ele existe, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Essa é a nossa tarefa. Que Deus abençoe a todos e que o Senhor caminhe com vocês em todo o tempo. Nós somos a Assembleia de Deus Ebenezer, em Olaria, aqui no Rio de Janeiro, pertinho da estação de Olaria. Vai ter na descrição aí o nosso canal do Instagram, vai ter aí o nosso Facebook e muito provavelmente um canal de WhatsApp. Então, se os irmãos tiverem dúvidas, quiserem trocar mensagens conosco, quiserem um dia nos visitar, os caminhos estarão aí na descrição do vídeo. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz.